Fala pessoal, bom dia, Juízes capítulo 9, hoje é o seguinte, se prepara, porque de uma maneira reta e direta, Deus vai falar no seu coração e no meu coração, como já falou aqui, viu? E esse capítulo 9 de Juízes, ele é extenso, ele tem 57 versículos, mas fica tranquilo que em até 10 minutos eu quero focar com você do versículo 7 ao versículo 21. A parábola de Jotão. E é uma parábola que realmente nos ensina o princípio e o valor de um fruto. Como assim, Caio? O fruto é aquilo que nós produzimos, e não para nós mesmos, para o reino de Deus, para a glória de Deus. E esses frutos são inegociáveis, não dá para negociar isso. E é esse detalhe que Jotão, filho de Gideão, vai nos ensinar aqui. Então, Bíblia aberta, caneta na mão, se prepara que Deus vai falar com você e comigo hoje, no nome de Jesus. Bom, eu quero de uma maneira bem breve e resumida recapitular o finalzinho do capítulo 8, entrar na história do capítulo 9 para falar sobre a parábola aqui de Jotão. Então vamos lá. No final do capítulo 8 você se lembra que Gideão sossegou a terra por 40 anos, então ele reinou sobre a terra. Eu até comentei que era uma falsa calmaria, né? Porque realmente ali Gideão toma umas atitudes que não são cristãs, ou seja, ele foi poligâmico, teve relação com muitas mulheres, teve 70 filhos e mais um filho de uma concubina na terra de Siquém, uma terra pagã. Ele fez um éfode de ouro, que foi um objeto que acabou pervertendo ali o povo de Israel. Então, suas atitudes no final ali da sua vida e do seu governo deixaram a desejar e geraram consequências drásticas. Se você não assistiu o capítulo 8, assista para você entender. Agora, se passaram todos esses anos com seus filhos, sua família, Gideão vai falecer. E esse filho dessa concubina da terra de Siquém, uma terra pagã, que estava adorando a Baal, justamente esse filho chamado Abimeleque, se você ler o primeiro versículo do capítulo 9, já diz o nome dele. E a própria epígrafe também já demonstra o nome dele e até mesmo o que ele faz. Ele, com orgulho e soberba, se levanta e fala: peraí, meu pai se foi, e agora 70 pessoas vão reinar aqui sobre nós? O que é melhor? Que 70 reinem ou que um reine? Ou seja, ele está falando isso porque ele queria subir ao trono. Só que com essa fala, essa persuasão, ele simplesmente engana o coração e fala que o coração do povo se inclinou para ele. Olha o poder das palavras, pessoal. O livro de Provérbios deixa muito claro o poder de uma palavra, tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Então, o que nós devemos absorver e entender dessa primeira parte aqui? Cuidado com o que nós temos falado e com o que nós temos ouvido. É uma via de mão dupla. Esse é um detalhe muito importante aqui. E quem que pode interpretar para nós as palavras certas e corretas? Das que são mentiras e falsas? O Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos ensina, quem nos mostra. Ele mesmo fala que vai nos fazer lembrar das palavras de Jesus. O Jesus é aquele que possui as palavras verdadeiras. Não tem falsidade nele. Então, quando nós possuímos o Espírito Santo em nós, porque cremos no Senhor Jesus, confessamos a Ele com nossos lábios e coração, nós vivemos de uma maneira guiada por Ele. E aí tudo fica melhor, fica mais nítido. Então, essa é a nossa missão hoje. Todos os dias se debruçar sobre essa palavra aqui, meditar e estudá-la, para nós entendermos que o Espírito Santo de Deus que habita em nós é aquele que nos guia e não nos deixa cair por palavras falsas, como esse povo aqui caiu. Bom, resumindo para você, para eu já entrar na parábola aqui. O que vai acontecer? Ele vai capturar os seus irmãos, porque ele contrata homens aqui, e ele vai eliminar todos os seus 70 irmãos, exceto um, chamado Jotão, filho caçula de Gideão, que acaba se escondendo. E a partir do versículo 7, Jotão se levanta, ele vai até um monte chamado Gerizim, se coloca no monte, levanta sua voz e clama: ouçam a mim, cidadãos de Siquém, e Deus ouvirá a vocês. Olha a autoridade espiritual que o próprio Deus colocou sobre esse homem. Então, vamos entender um detalhe aqui. Deus nos chama para receber essa autoridade espiritual. Deus, ele quer que você e eu possamos gerar frutos e fazer com que as nossas palavras e as nossas atitudes
façam com que outras pessoas olhem para nós e ouçam a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos profetizando a palavra dele. Não é a nossa própria palavra, não são nossas próprias atitudes. Nunca foi sobre o Caio, nunca foi sobre você, foi sempre por Jesus Cristo, para Jesus Cristo. Então, Jotão foi levantado aqui pelo Senhor, para o Senhor, para que as pessoas entendam o que estava acontecendo e o que estavam vendo e visualizando ali. E elas teriam mais uma escolha. As pessoas acabaram escolhendo o caminho errado, mas a palavra de Deus foi pregada. Esse é o sentido que eu e você devemos aplicar para os nossos dias. Profetizar a palavra de Deus, passar a palavra do Senhor, evangelizar. Primeiro com as nossas atitudes, primeiro com aquilo que nós cremos. E nós devemos crer no Senhor. Nós devemos crer nessa palavra, para que as pessoas visualizem Cristo em nós. E os frutos serão gerados. E agora, esses frutos não devem ser negociados por nada. Esse é o foco aqui que eu quero passar para você em 4 minutos. Bom, quando ele conta essa parábola, ele diz assim, ó. As árvores queriam ungir para si mesmo um rei. Olha só, as árvores aqui são as pessoas. E ungir para si. Olha só, quem unge um rei é o Senhor. Ele é soberano. Ele faz assim, ó, você vem para cá, você vem para cá, você me coloca aqui. Mas a partir do momento que as pessoas querem tomar o controle, aí tudo se perde. Porque o ser humano é falho, é pecador. É enganoso o coração do homem, como está descrito em Jeremias, por mais de 8 vezes. Então, eu e você devemos confiar a nossa vida, o governo do nosso país, o governo deste mundo, ao Senhor nosso Deus, e não nas palavras de homens, mas sim a palavra de Deus. Que eu e você possamos entender isso, que o que governa a minha vida e a sua vida tem que ser a palavra de Deus. E não devemos escolher outra coisa a não ser a palavra do Senhor para dominar o nosso coração. E aí ele faz o convite. As árvores fazem um convite para 3. A oliveira, a figueira e a videira. Ele fala a mesma frase, venha reinar sobre nós. Mas aí, olha só, a oliveira fala, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria labutar, ou seja, dominar aí sobre vocês, sobre isso que vocês querem? Aí fala para a figueira, e a figueira fala, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar, dominar sobre vocês, por esse propósito que vocês querem? Não. E disse a videira, deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e eu iria aí vaguear sobre vocês, pleitear sobre vocês? Então nenhuma das 3 negociou os seus frutos, porque essas árvores, a figueira, a oliveira e a videira, entenderam que aquilo que elas estavam produzindo para o Senhor era muito maior do que qualquer coisa, qualquer cargo que o mundo possa oferecer. Não negocie os seus princípios e valores cristãos. Não faça questão de, essa aqui eu posso fazer assim, eu vou para cá, acho que eu vou... Não. Isso são tentações do diabo e os demônios para fazer você trocar o seu cargo. E qual é o seu cargo? O seu cargo é de filho de Deus, servo do Senhor, aquele a quem Deus chamou, resgatou, purificou e salvou. Para você ter um cargo lá em cima popular, para você realmente querer algo acima que é mundano, não tem sentido. E o diabo e os seus demônios ofertam isso várias vezes. Mas a figueira, a oliveira e a videira não se deixaram levar por isso. Permaneceram firmes, entendendo que o servir a Deus é muito maior. Não importa o suborno que você receba, não importa o cargo que te ofereçam, se ele é contrário aos princípios do Senhor, recuse e continue servindo a Deus de todo o seu coração. Mas por fim, do versículo 14 em diante, fala que eles chamam um espinheiro para governar. E o espinheiro é aquele que tem uma soberba e orgulho no coração, não se importa com princípios e valores, as pessoas também não estão nem aí pelo visto, e simplesmente ele fala, venham e descansem debaixo da minha sombra. E se também não quiserem, vocês vão ser destruídos. Olha que loucura, que loucura. Esse é o papel do pecado. E sabe quem colocou uma coroa de espinhos na cabeça por amor a você e a mim? Jesus Cristo, porque o espinho causa dor, causa desconforto e destruição, mas Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele se fez maldição no seu lugar e no meu lugar. Ele pagou o preço dos nossos pecados, aquilo que nos separava de Deus, ele pagou. E nós ainda queremos espinhos governar nossa vida? De jeito nenhum. Quem deve estar no centro das nossas vidas deve ser o Senhor Jesus, o nosso Deus.
Nos vemos no capítulo 10. Um grande abraço, Deus abençoe.